Vamos então falar de João Fonseca e Beatriz Haddad Maia no torneio de Cincinnati. João Fonseca, que na primeira rodada derrotou Yang Chongket-Bu em jogo de 3 sets e que agora, neste sábado, por volta de 5:30 da tarde, vai encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, número 18 do ranking da ATP. Já a Bia Haddad, que é cabeça de chave e entrou direto na segunda rodada, encara a australiana jovem de 19 anos, Maya Joint, em jogo que ocorrerá por volta de 13h30. E nós vamos fazer a análise prévia destas duas partidas. Nós não, né? Eu, já que eu estou fazendo o vídeo sozinho. Então, bora lá. Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no Tênis Além do Óbvio. Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E para quem é novo por aqui, na hora dos jogos eu faço lives para comentar em tempo real o jogo. Vamos lá então falar do jogo primeiro do João Fonseca contra o Fokina. Eu não fiz a análise da vitória do João, né, contra o Yan Chongket-Bu, o chinês derrotado na primeira rodada. Eu acho que é importante falar desse jogo porque na prática é um jogo que não, do ponto de vista técnico e tático, o João leva pouca coisa dele. Porque era um jogo, acima de tudo, para o João ganhar, de qualquer jeito. Não importava a forma, não importava o placar. Importava ele sair de quadra com a vitória, e foi o que aconteceu, né? Venceu 7-5 no terceiro set e jogou para fora um pouco da pressão a qual ele havia sido submetido, tanto pelas críticas externas, quanto também pela pressão interna, né, de não ter jogado bem o torneio de Toronto. Ele começou o jogo nitidamente nervoso e depois foi se soltando. Teve coisas boas no jogo, né? Sacou bem no segundo e no terceiro set, devolveu bem o segundo saque, a esquerda no ataque estava legal. Outras coisas ainda que dá para evoluir, a movimentação ele ainda estava um pouco travado, foi melhorando ao longo do jogo também, porque ele foi se soltando. A direita, que é o grande golpe dele, foi se soltando aos poucos também, mas ela pode ser mais incisiva, menos errática, enfim, até meio óbvio falar isso. Mas, acima de tudo, é que esse jogo do João contra o Fokina, ele parte tudo do zero. Porque o que o João precisava era ganhar o jogo do chinês para ganhar confiança e aí sim poder jogar contra um adversário muito qualificado, mas de forma mais leve, mais tranquila, sem pressão e na posição que ele adora, né? Que é a posição de franco atirador, na qual ele pode jogar solto, sem tanta pressão, ainda que ele não seja mais azarão, né? Porque ele já derrotou tenistas do nível do Fokina e as pessoas, os tenistas, os adversários sabem que ele é capaz de fazer isso. Então, eu acho que é um jogo assim que, ó, beleza, contra os 75 do mundo foi um jogo duro, mas contra o 19 do mundo zera tudo. É outro jogo, outro dia, outra história, e eu acho que o João vai entrar muito mais leve para essa partida. Mas vamos aprofundar um pouco para entender, né, como a gente faz sempre aqui, o adversário do João, o Fokina, como ele joga, qualidades, quais são os pontos a serem explorados e por aí vai. O Alejandro Fokina, espanhol, 25 ou 26 anos, está no auge da carreira dele, melhor ranking, melhor fase. E uma curiosidade, né? Ele é um dos melhores tenistas da história a nunca ter vencido um torneio ATP. Fokina, apesar de já ter final de Master 1000, mais 3 finais de ATP, sendo que em 2 ele teve match point, ele nunca saiu de quadra com o título. A última vez que ele teve match point, Championship Point, foi inclusive há 10 dias no ATP 500 de Washington, no qual ele foi derrotado pelo Alex de Minaur na final. E o Fokina é aquele tipo de tenista muito interessante de assistir, porque tem um tênis vistoso. Eu diria que ele tem uma forma tática de jogar, um plano de jogo muito parecido com o do Alcaraz, ainda que em outro nível, obviamente. Não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar o Alcaraz, que só em grandes lances tem 5, com o Fokina, que é um bom jogador, top 20, mas não tem nenhum título.
né? O Fokina seria o Alcaraz 1.0, né? E o Alcaraz seria o Fokina 4.1 motor turbo. Mas o plano tático, a ideia de jogo, ela é semelhante. São dois tenistas virtuosos, né? Que surpreendem muito o adversário. Você nunca sabe qual jogada eles vão escolher. O Fokina ele leva um pouco isso para a quadra também. Tenista muito completo, tem uma excelente esquerda, para mim o melhor golpe dele. Tem uma direita muito boa também, se movimenta bem, rápido, né? Varia bem com curta, com subidas à rede, com slice, com muita troca de direção da bola. Fokina é aquele cara capaz de fazer uma jogada que você não espera, né? Que você tá lá bem deslocado e ainda assim você vai com a esquerda na paralela, sobe para a rede em momentos em que ele está muito atrás da linha, mas tem velocidade para chegar e tem voleio para fazer isso. Também tem uma das melhores devoluções do circuito. Inclusive, esse ano ele é o sexto melhor devolvedor da ATP, segundo as estatísticas oficiais. Mas o que dá para ser explorado desse ponto de vista mais frio da análise? O saque dele não é um saque de primeira prateleira, né? E nisso ele compartilha com o Alcaraz também, né? De ser um excelente devolvedor e um saque que não é à altura do restante do jogo. Não é um saque ruim, né? Não é aquele saque fofo que dá para você entrar toda hora, mas é um saque que dá oportunidade, principalmente o segundo saque. O segundo saque não tem tanta potência. Eu já assisti muito jogo do Fokina. Tem jogo que tá bom, tem jogo que não tá nem um pouco, faz algumas duplas faltas nos momentos meio complicados. É um tenista também um pouco instável. Oscila muito, tanto dentro de um jogo quanto ao longo do ano, mas vive a melhor fase da carreira, né? 34 vitórias só em 2025 é o recorde dele. Então, uma parada dura para o João, uma parada dura. E quais são os pontos que o João pode explorar, né? O que dá para o João e a equipe dele, falando aí de forma bem simplista, podem pensar para esse jogo? Primeira coisa, né? Você vai jogar contra um cara que gosta de quebrar os ritmos, gosta de comandar os pontos, de variar muito. É interessante você tomar a iniciativa e não deixar o adversário te colocar na armadilha, que é o que ninguém consegue fazer contra o Alcaraz, né? O Alcaraz coloca todo mundo na armadilha. Contra o Fokina, dá para você não entrar na armadilha. E como se faz isso? Parece fácil, né? Tô aqui falando, é só entrar na quadra e fazer, né? Mas não. Bom, primeira coisa que eu disse, buscar dominar os pontos antes do Fokina. Significa o quê? Ser o primeiro a mudar a direção da bola, né? Você está ali numa troca de cruzada. Fokina pode fazer tudo, pode ir para uma paralela, para uma curta, ir para a rede. Então, se o João já é o primeiro a ir para a paralela, principalmente com a esquerda, ele já entra, né, em tese para direcionar o ponto. Também encurtando os pontos, né? Ter uma boa estratégia de saque primeira bola, né? De sacar já pensando na definição na bola seguinte, encurtar os pontos como um todo, usar muita paralela para desequilibrar o ponto. E o João precisa ser, acima de tudo, agressivo. Não dá para ele dar ritmo para o Fokina quebrar. Dar ritmo para o Fokina quebrar o ritmo, né? Outra coisa também, né? João vai precisar aproveitar as chances na devolução. Eu já falo disso. Antes eu queria falar a obviedade, né? Que o João precisa sacar bem. Por quê? Todo mundo precisa sacar bem, né? Mas é que o termômetro do João é o saque. Quando o João tá sacando bem, ele é um jogador. Quando o João não tá sacando bem, ele é outro. É só ver esse jogo contra o Bu. Primeiro set contra o Bu, saque oscilante. João perdeu 2 vezes o saque, não ficou tão confortável para devolver porque se sentia não tão solto. Segundo set, sacou demais, atropelou. Terceiro set, sacou demais da conta. Mesmo não tendo quebrado no começo o Bu, ele teve a tranquilidade de devolver sabendo que estava garantindo o saque. E aí, contra o Fokina, que é uma versão muito melhorada do chinês, né? Não, muito melhorada, o João vai precisar sacar bem, óbvio, né? Senão você está contra um grande sacador, com o devolvedor você saca mal, você é engolido.
Mas eu acho que o ponto nevrálgico do jogo para mim são as chances nos games de devolução. O Foquina, ele, se o João estiver jogando bem, o Foquina vai dar chances nos games de devolução e o João vai ter os seus breakpoints. Porém, o João tem tido um problema com breakpoints nessa temporada, na temporada passada, de certa forma, também. Como que isso está nas estatísticas, né? Só pensando nos Master 1000 das últimas 52 semanas. O João é o quarto tenista que mais cria breakpoints em média. Ele cria 0,71 breakpoints por game, média muito alta. Porém, ele é o quarto pior na conversão de breakpoints. Ele só converte 29,9% dos breakpoints que ele tem. O que são breakpoints, pessoal, que está chegando agora, né? São aqueles pontos que, se você ganha, você quebra o saque do adversário. Você ganha o saque do adversário. É o 0,40, o 15,40, o 30,40 e a vantagem contra o sacador, claro. E o João tem essa péssima média de conversão. Mas contra o Bu ele foi bem, né, nesse quesito. Ele converteu 3 de 5. Então, se o Foquina der chance, o João precisa, não dá para ficar com 4, 5, 6 breakpoints para quebrar uma vez, né? Precisa jogar bem, jogar concentrado, jogar taticamente consciente os breakpoints. O João tá, não nesse jogo, em Wimbledon também ele mostrou uma melhora e tal, mas não nesse jogo contra o Bu, né? Nesse jogo contra o Bu ele foi bem nos breakpoints, mas o João ele tem sido um pouquinho ansioso nos breakpoints. É uma coisa que ele vai corrigir com o tempo. E para ganhar do Foquina vai ter que aproveitar, sem dúvida alguma. Esse é o panorama do jogo para mim. Favoritismo é do Foquina, com certeza, 60-40, pelo ranking, pela fase. Porém, eu confio bastante nesses 40% do João, viu? Eu disse na live eu sou mais desbocado, né? Que para mim o problema do João era passar da primeira rodada. Passando da primeira, meu amigo, o céu era o limite. Eu tô muito confiante no João. Eu acho que esses 40% de chance do João aí vão virar uns 40 bem parrudo, bem grande. Então, vamos torcer para o João, esperar que ele esteja inspirado. O Foquina pode ser que tenha problemas físicos. Ele vem, né, de uma semana longa em Washington e em Montreal, em Toronto. Ele foi até a quarta rodada e desistiu, né, no terceiro set da quarta rodada. Vamos ver como que ele vai estar para Cincinnati. Tomara que ele esteja bem para o João ganhar dele com o Foquina jogando bem. Agora vamos falar um pouco de Beatriz Haddad Maia, a Bia que enfrenta a australiana de 19 anos, Maia Joint, de 19 anos, né, como eu havia dito já, 45 do mundo, que é uma das tenistas que mais está subindo no ranking nessa temporada. Olha, normalmente eu faço umas análises bem longas, táticas e técnicas da Bia, porque a Bia é uma tenista que que é interessante de analisar, de fazer a aprofundar no jogo, né? Porém, eu acho que nesse momento da Bia, as coisas já estão um pouco além da questão tática e técnica, né? A Bia não está numa boa fase, está numa fase já não tão ruim quanto no começo do ano, mas também que ainda está longe de ser a Bia no ponto dos cascos, né? Esse é o primeiro ponto. Porque não fosse isso, eu diria que o match-up, o encontro de estilos, ele é bom para a Bia contra a Joint, porque a Bia costuma ir bem contra tenistas que têm o estilo da australiana, que são altas, que batem muito reto na bola, que arriscam muito, meio estabanadinhas, né? Por exemplo, ela vai muito bem contra a Rybakina, né? Um exemplo, contra diferente, mas também que bate muito reto, né? A Sakkari. Seria bom, porque é difícil atacar a Bia batendo só reto, né? Porque a Bia, ela joga bolas para o outro lado que são muito baixas, rasantes, são difíceis de atacar. A Bia não é uma defensora, porém ela é uma ótima tenista em prevenir ataques. A bola dela é difícil de ser atacada, porque ela pega bem na frente, faz o contato bem na frente e consegue usar o peso da bola do adversário, fazer a bola chegar rápida e baixa do outro lado da quadra, principalmente com forehand, e em alguns momentos, principalmente na grama, com backhand, né? Na quadra dura, nos bons momentos, a Bia também, ela já fez muito isso. E aí, essas adversárias estabanadonas e tal, tipo Ashley Kluger, a Rybakina, que é estabanada entre aspas, né? Mas que arrisca muito, tem dificuldade de jogar contra a Bia. Eu acho que a Joint, com a Bia bem, a Bia teria
grandes chances, seria até a favorita. Porém, a Bia não estando bem, eu acho que passa mais pela maneira como a Bia vai entrar em quadra, como que ela vai conseguir, se ela vai estar afiada, se ela vai estar sem confiança. Porque a Joint, ela é uma tenista com muita confiança nesse momento, ainda que nos últimos jogos ela não tenha feito bons resultados. Mas no ano já venceu 2 títulos da WTA, entrou no top 100, entrou no top 50. Então, confiança lá em cima, né? É uma das revelações do ano, é a tenista que mais subiu no ranking dentre as jovens. Tem um jogo, tem o seu talento, apesar de bater meio estranho, ela bate pesado, é muito agressiva, dá muitos winners, comanda os pontos. Porém, ela tem um saque que é estranho, porque ela tem o pior primeiro saque do top 50 e tem o terceiro melhor segundo saque. Basicamente, a porcentagem de pontos ganhos dela com o primeiro e com o segundo são muito parecidas, e normalmente esse número tende a ser muito dísparo, né? O primeiro saque você arrisca, o segundo saque você é mais conservador. Mas, não tendo um saque de primeira categoria, ainda mais para a altura dela, a Joint é uma excelente devolvedora. Excelente, principalmente de segundo saque. Ela gosta de montar, de agredir o segundo saque das adversárias. A Bia, quando não está jogando bem, o segundo saque dela vai ladeira abaixo. Também acho que a Joint seja a favorita, infelizmente. 60-40 para a australiana. Pela fase, né? Pela ascensão, e a Bia em queda no momento. A Bia é 21 do mundo, mas no ranking da temporada ela está fora do top 60, e a Joint é 45 do mundo, mas no ranking da temporada ela está no top 35. Mas acredito muito aí que a Bia, dá para a Bia ganhar, né? Ela não vai enfrentar a Sabalenka nem a Serena Williams, né? Vai enfrentar uma boa jogadora, uma jovem, promissora, mas que é um jogo ganhável, né? A Bia não é... A Bia, mesmo na fase atual, ela tem complicado, ao menos tem vendido cara as derrotas. Acho que é isso aí, pessoal. Desculpa o atraso do vídeo, soltando quase em cima da hora dos jogos. Espero vocês na live, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. E vamos lá, amanhã, por volta de 1h30 da tarde, torcer para a Bia, por volta de 5h30, torcer para o nosso menino João Fonseca. E digam aí nos comentários o que vocês esperam desses dois jogos. Valeu!